Nós vamos falar da virtude teologal da caridade e como é que isso ao longo da história foi sendo deturpado e confundido, né? Com essa falsa noção de amor que existe hoje. Nós vamos falar do verdadeiro amor, né? A caridade. Aqui sim, esse verdadeiro amor. Então existe o verdadeiro amor, também existe o falso amor. Santo Agostinho diz lá na cidade dos homens, cidade de Deus, dois amores, duas cidades, né? O amor da caridade o amor de Deus. O amor de Deus que leva ao desprezo de si mesmo. E o falso amor, o amor de si mesmo, que leva ao desprezo de Deus. A coisa se resume bem por aqui. Um verdadeiro, outro falso. Depois que a gente explicar bem isso daí, acho que a coisa vai ficar bem clara para vocês. Citação aqui de São Paulo. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado se não tiver o caminho. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, né? Dos pobres. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, vou botar entre parênteses aqui, caridade, nas Bíblias, as mais antigas, você vai encontrar a palavra caridade, nas mais modernas, a palavra amor. E é de propósito, que é para fazer a confusão. De nada valeria. Vamos analisar a frase. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada valeria. É totalmente contra a teologia da libertação, né?
essa doutrina socialista que está enfiada dentro da igreja, que na verdade o que eles pregam não é amor, não é caridade, é filantropia e solidariedade, que é uma coisa bem diferente. Então qual é a diferença, né? Caridade, amor de Deus. Filantropia. Solidariedade. É uma palavra que eu não gosto de usar, e evito bastante usar essa palavra solidariedade. Essa palavra foi criada pelo maçom chamado Pierre Leroux. Criou a palavra exatamente para substituir a caridade. A palavra solidariedade. E o termo solidariedade, que virou, né, uma coisa hoje, todo mundo utiliza, está na boca de todo mundo, né, também era o nome de uma seita maçônica da Itália, chamada Solidarismo. Então aqui é o amor do homem. É o amor do homem. Outra confusão que se faz é pegar a etimologia da palavra no original grego. Os gregos não tinham uma palavra com sentido de amor, nem de caridade, nem de filantropia, que a gente conhece hoje. Os gregos usavam palavras diferentes. Né? Então, assim, isso é uma coisa que se faz uma confusão muito grande com isso também, quando falam lá, os gregos, o amor de Deus, a caridade é o chamado, que o padre Marcelo Rossi gosta de usar, né? O ágape. Não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa. A palavra ágape para os gregos não é isso aqui, tem um outro sentido também. Também os gregos usavam uma outra palavra que também se traduz como amor, mas também tem outro sentido, que é philos. Né? Então você tem lá o ágape, teria o philos, daí que vem a palavra filantropia. Vem de amizade, né? Aqui a relação é homem com homem, né? Humana, né? Do ponto de vista natural. E também a parte correspondente, né, ao deus da mitologia, o Eros. Que aqui já tem uma outra conotação também. Mas a gente não vai falar disso aí. Nós vamos concentrar aqui o nosso estudo na caridade. A gente vai entender bem isso daí. E depois que a gente entender bem isso, a gente vai ver o erro, né, desse falso amor. O dia tinha tanto que tá aqui. Eu, por exemplo, preparei para ela. A boca não mandou, mas aí depois você envia para ela. Né? Posso apagar aqui? Posso apagar? Depois vai ter a continuação, a última aula foi dia 20, né? Oi? Foi dia 20 a última aula sobre Foi sobre o Vandéia, né? o Vandéia. Na semana passada não tivemos aula. Mas tem Então, continuação essa história depois? Não, Tem. da Vandéia não. Aí, Mas por favor. eu resolvi falar sobre isso aqui. Um assunto fora da... Porque isso ajuda a gente a entender o espírito dos vandianos e dos mártires. Entendeu? Porque só quem ama de verdade pode fazer aquilo que eles fizeram. A gente entendendo isso daqui, a gente vai entender por que foi que eles agiram da maneira que eles agiram. Então, a gente só pode amar o que conhece, né? Então, só se pode amar aquilo que se conhece. O homem foi feito para quê? Conhecer
Amar e servir a Deus. O homem foi feito para conhecer, amar e servir a Deus. A gente precisa conhecer primeiro, para depois, precisa conhecer o objeto amado, para depois amar. E amando aquilo que nós conhecemos, nós servimos. Por isso tem que ser exatamente nessa ordem: conhecer, amar e servir a Deus. Aqui vou abrir um parênteses para falar novamente das potências da nossa alma: inteligência, a vontade e a sensibilidade. Muito bem. Bom, primeira definição: amar. Amar é querer bem. Essa frase é importante. Quem ama, né, quer o bem. O bem é o objeto próprio da nossa vontade. Quem ama, quer o bem. Ok? Só que ocorre o seguinte: existem dois tipos de bens. Existem dois tipos de bem. Primeiro, o bem absoluto, que é Deus. Segundo, os bens relativos. Os bens relativos são todas as coisas boas, porém as coisas boas a gente pode fazer um bom uso ou um mau uso das coisas boas. Por exemplo, os exemplos de bens relativos. A nossa vida. Observe que a nossa vida não é um bem absoluto. A nossa vida é um bem relativo. A nossa inteligência, a saúde, a riqueza, os prazeres, etc. Sendo que são exemplos de coisas boas. A gente pode fazer bom uso delas ou pode fazer mau uso delas. Mas são bens relativos. Não são um bem absoluto. Por que é que nos tempos antigos, e até hoje, né, os seres humanos praticavam escravidão? Porque só pode haver felicidade no bem absoluto. Por que só pode haver felicidade no bem absoluto e não pode haver felicidade no bem relativo? Vocês conseguem dizer por quê? Só pode haver felicidade de fato no bem absoluto, não no bem relativo.
Porque tudo isso passa? Tudo Exatamente. acaba? Os bens relativos são finitos. Eles acabam. O bem absoluto não. O bem absoluto é infinito. Os bens relativos são finitos. Então o ser humano ele sempre tem necessidade de mais. Quanto mais ele conquista bens relativos, como os bens relativos são finitos, eles tendem a ter um fim, então o ser humano vai estar sempre querendo algo mais. Por isso não pode haver felicidade aqui. E é por isso que se praticava a escravidão. Conquistava-se territórios, e aí, como aquele território, os recursos naturais eram finitos, precisava-se de mais. E aí, invadia a terra dos outros povos, guerreava e tal. No início matava-se todo mundo, depois passou-se a fazer escravidão. A escravização do próximo. E o próximo era considerado também, o escravo, como um bem. Mas um bem relativo, finito. Então, todo bem relativo é finito. Não pode haver felicidade em coisas finitas. Você entregar a sua vida em função de uma coisa finita é uma bobagem. É uma bobagem. Só pode haver felicidade no infinito, que é Deus. Deu para entender? Bom, então entendendo essas duas coisas aqui, isso aqui é fundamental. Você entender o que é o bem absoluto e o que é o bem relativo. O bem absoluto é Deus, onde está a eternidade. Aquilo que é relativo à eternidade é um bem absoluto, é Deus, é a salvação da nossa alma, é a vida no céu. Fora disso, não pode haver felicidade, porque são bens finitos e os bens finitos são relativos. Está claro? E é por causa disso que existem dois amores. Posso apagar aqui? Para a gente continuar? Existem dois bens, são os bens, o bem absoluto e os bens relativos, portanto existem dois amores. Vamos lá, eu disse lá que o amar é querer bem. Então existem dois amores. Existe o amor absoluto. Quando é que a gente ama alguém de forma absoluta? Desejando para ela amar e querer bem, não é? Então, a gente ama alguém de forma absoluta, querendo para ela o bem absoluto. O bem absoluto. Qual é o bem absoluto? Deus. Então, quando a gente ama de fato uma pessoa, a gente quer para a pessoa o amor absoluto. É isso que se chama amor de Deus. Então, o amor absoluto é querer para a pessoa amada Deus, a salvação da alma, a vida eterna. Porque é aqui que tem felicidade. A verdadeira felicidade. O outro amor é o amor relativo. Quando é que a gente ama alguém de forma relativa? Quando a gente quer que ela se dá bem na vida. Exatamente. Quando a gente deseja para ela os bens, mas não os bens eternos, os bens materiais, os bens relativos. Então a maioria das mães hoje não sabem o que é amor, professor, porque a gente vê em casa, né? Minhas irmãs mesmo, todas as vezes que eu ligo, meu filho, o Diego passou no concurso tal, mas ele está muito bem, não sei o quê. Exatamente. Só fala-se nisso. Então, porque o amor que elas têm pelos filhos é um amor relativo. Mas isso o também que não é o mal. O amor relativo não é o mal. O bem relativo pode ser feito bom uso dele ou pode ser feito mau uso dele. Nós vamos ver aqui como é que essa coisa funciona, como é que ela tem que funcionar. Então, o que é o amor relativo? É desejar para o outro, desejar para o próximo
os bens relativos. Aí nós vimos lá, né? Os bens relativos são o quê? Saúde, dinheiro, né? Sucesso no emprego, são bens relativos. Está errado desejar esse outro? Não, são bens também. Só que não pode haver uma inversão. A gente não pode colocar isso acima do bem absoluto. Se o bem relativo afasta o outro do bem absoluto, ele passa a ser mal. Pessoal, então nenhum pai, nenhuma mãe pode desejar para o filho uma faculdade. Se essa faculdade levar à perdição da alma, Vai levar, não tem jeito. Se for pessoal, né, presencial, vai ser. O pai que faz isso e prefere o filho ter uma carreira promissora, fazer um bem relativo às custas de um bem absoluto, na verdade ele vai misturar duas coisas: o amor relativo com o ódio absoluto, que nós vamos ver agora o que é. Ora, não pode haver amor sem haver ódio. Aprendam que isso é outra mentira modernista, dizer que só amor, só amor, só amor, só amor. Não pode haver amor sem ódio. Uma coisa depende da outra. Quem ama a verdade tem que odiar a mentira. Quem ama a virtude tem que odiar o pecado. Você não pode amar a virtude e amar o vício. Você não pode amar a verdade e amar a mentira. Se você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. Então, o que é odiar? Posso apagar aqui? Pode. Quem ama, né, odeia também, né? Então vamos ver o que é o ódio. Odiar é querer mal a alguém. Desejar querer mal a alguém é simplesmente isso: desejar que o próximo, que a outra pessoa perca um bem. Desejar que o outro perca um bem. Quem ama quer para o outro um bem. Quem odeia quer tirar dessa pessoa esse bem. Manifestação de ódio é tirar o bem. Isso que é querer mal. Querer mal é tirar o bem da pessoa. Porque o mal não é uma substância. O mal não é um ser. O mal é a ausência do bem. É isso? Então querer mal a alguém é tirar um bem dessa pessoa. A gente faz mal a alguém quando priva essa pessoa de um bem. O mal é o quê? O mal é a ausência de bem. Mas o que ele não é uma pessoa, ele é o quê? Não é um ser. O mal não é ontológico. O mal não é um ser, não é uma substância. O mal é a ausência do bem. A gente quer mal a alguém quando a gente quer tirar dessa pessoa um bem ou quer privar essa pessoa de ter um bem. Isso aqui é desejar mal a pessoa. Por essa razão, então, existem dois tipos de ódio também. Por isso, existem dois ódios. Tem dois amores, dois ódios também. Primeiro, o ódio absoluto. O que seria o ódio absoluto? Desejar que a pessoa vá para o inferno. Desejar que a pessoa perca o bem absoluto. Esse é o ódio absoluto. Você privar a pessoa do bem absoluto. Você afastar a pessoa de Deus. Você não querer que a pessoa se salve. Não querer a felicidade eterna para a pessoa. Você quer privar a pessoa do bem absoluto. Isso é o ódio absoluto. Desejar que o outro perca
o bem absoluto. Agora existe também o ódio relativo. E o que seria o ódio relativo? É o ódio invejoso, né? Querer que a pessoa... O ódio relativo é você privar o outro dos bens relativos. O carro, a casa, a saúde, a própria vida. Privar o outro disso é um ódio relativo. Desejar que o outro perca. Por isso que, desde o início, é muito importante ter na mente o que é um bem absoluto, o que é um bem relativo. E aí depois a gente vai compreendendo o restante aqui. Ódio relativo é desejar que o outro perca o bem relativo. Perca um bem relativo. Agora, é virtuoso quando você mistura essas duas coisas de forma ordenada. É virtuoso. Quando você tem ódio, amor absoluto com ódio relativo. Você pode perfeitamente misturar essas duas coisas. Por exemplo, a mãe que castiga o filho porque o filho fez uma coisa errada. Então a mãe vai lá, o filho roubou alguma coisa, a mãe dá um castigo no filho, dá uma surra no filho. Ela está demonstrando ao filho que um ódio relativo. Porque ela está provocando dor, provocando sofrimento nele, sofrimento físico. Então ela está privando ele de um bem relativo. Mas ela ao mesmo tempo demonstra por ele o quê? Um amor absoluto. Porque ela está fazendo isso por quê? Porque ela está visando para ele a salvação da alma dele, que é uma coisa muito maior, muito mais importante. Então pode se misturar de forma virtuosa. E aí que está o pecado. O pecado é quando você faz isso, mas de forma desordenada. Isso aqui consiste o pecado. O pecado é você fazer essa relação de bens de forma desordenada. Outro exemplo é quando um pai manda o filho roubar. Ele diz que não, você tem que se dar bem na sua vida, é importante você ter aquele carro, entendeu? Então, você pode fazer o que for necessário para você ter aquele carro, pode inclusive roubar. Esse pai demonstra pelo filho um amor relativo, porque ele quer para o filho as coisas, os bens relativos, mas ao mesmo tempo ele demonstra pelo filho um ódio absoluto, porque vai levar o filho à perdição da alma. Entendeu? Então, essa desordem provoca o pecado. Está dando para entender ou está confuso? A mistura dos ódios e dos amores é que ela vai pode fazer ser exatamente virtude ou vai ser pecado. Ou pecado. Se for ordenado sempre com o amor absoluto acima, visando o amor absoluto, é virtude. Quando você põe um bem relativo acima do absoluto, aí é pecado. Essa desordenação provoca o pecado. Pode apagar aqui? Tá dando para entender ou tá confuso? Tá dando para entender. No começo parece meio confuso, mas depois... Não tá dando para entender. Por isso que muitas vezes, por exemplo, quando a gente deseja que a pessoa fique doente, não é porque a gente odeia a pessoa. A gente tem para aquela pessoa um ódio relativo, mas a gente quer que a doença para aquela pessoa muitas vezes se converter. Ela é o único jeito que ela tem para se converter, dobrar o coração dela. A gente tem um amor absoluto por ela, mas um ódio relativo, desejando aquela doença daquela pessoa. Isso que o mundo moderno não consegue entender. Não consegue entender de jeito nenhum. Isso é que levou aquela mãe, por exemplo, da Vandéia, na hora de ser fuzilada, os filhos vieram junto com ela e os soldados tentaram separar e falaram, não, eles vão comigo. Então ela demonstrava aqui um ódio relativo, porque sabia que eles iam morrer junto com ela, mas o amor absoluto, porque aquilo era para a salvação da alma deles. No caso, a vida é um bem relativo. A vida é um bem relativo.
É um bem relativo. Nós não estamos aqui para viver eternamente. A vida é um bem infinito. Vai acabar, de qualquer jeito. O que vale é a salvação da nossa alma. Por isso, quando Deus nos castiga, por amor absoluto, com ódio relativo, nos demonstra seu ódio relativo fazendo-nos sofrer para que nos arrependamos e nos convertamos. É por isso que é errado. As pessoas hoje dizem com tanta frequência: Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém sofra. Ora, Deus quer o sofrimento por ódio relativo, porque tem amor absoluto por nós. Ele quer a nossa conversão. Então Deus permite o nosso sofrimento por isso. O mundo moderno não consegue entender isso. Aqui a frase da Branca de Castelo, que era mãe de São Luís, ela dizia, presta atenção na frase que ela dizia para São Luís, né? Preferia ver o filho morto ou leproso do que pecador. Então, o que demonstra com essa frase? O ódio relativo, que prefere ver o filho morto, o filho leproso, do que o filho pecador. Porque o filho pecador perde o céu. Perder a vida é o de menos. Né? A vida é um bem finito, é um bem relativo. Agora, querer para alguém o bem relativo um bem relativo é amor relativo. Mesmo com a perda do bem absoluto, o bem absoluto é Deus. É pecado. Pois inverte a ordem dos bens. Sabe aquela pessoa que diz que te ama e no fundo está te afastando de Deus? Né? O amor que ela tem por você é um amor relativo, mas no fundo ela tem um ódio absoluto por você. Nossa, eu tenho que escutar isso. É o ódio absoluto. Ele afasta a pessoa de Deus, leva a pessoa para o pecado e leva para o inferno. Quem faz isso tem ódio absoluto. Está pensando só nele mesmo. Exatamente. É o que nós temos mais hoje, é o que mais tem. Né? É o que mais tem hoje. Porque as pessoas têm uma noção falsa de amor. Uma noção completamente falsa, deturpada de amor. Boa parte disso se deve ao movimento romântico. O movimento romântico, ele falsificou o amor completamente. Esse tipo de amor
esse falso amor, na verdade, é uma idolatria. Isso que leva ao ciúme doentio. Né? Porque a pessoa se coloca ela como sendo Deus. Né? Ela quer tirar da outra o amor que a pessoa deve a Deus primeiramente para amar a ela. Ela exige que o amor exclusivo seja para ela, não para Deus. Ela se converte no ídolo. E por isso tem ciúme. Quando a outra manifesta amor a Deus, tem ciúme. Não permite. Isso, na verdade, é o ódio absoluto. Não é nada de amor. Deu para entender aqui? Querer para alguém. Querer para alguém a perda do bem absoluto. E, ao mesmo tempo, a perda dos bens relativos é odiar absolutamente e relativamente. Agora, como eu disse, amar absolutamente e odiar relativamente não são atos contraditórios. Pode ser virtuoso, amar absolutamente e odiar relativamente. Não são atos contraditórios. Muitas vezes nós temos que agir dessa forma. Muitas vezes temos que agir dessa forma. Precisa ser duro, poder demonstrar aquele ódio relativo em vista do bem absoluto. Muitas vezes é por isso que antigamente os pais, quando castigavam os filhos, diziam para os filhos assim: vai doer mais em mim do que em você. Mas tinha que fazer. Não podia se furtar essa obrigação de fazer. Porque o importante é o bem absoluto, não só isso. Quem entende isso aqui, entende o que é amor, o que é o verdadeiro amor. Ou seja, só pode haver amor pela criatura quando existe amor a Deus primeiro. A gente só pode amar a outra pessoa quando primeiro ama a Deus. Deus é o bem absoluto e é isso que a gente deve querer para as pessoas. Uma coisa não pode estar desligada da outra. A gente só ama de verdade quando ama a Deus. Primeiro Deus. Por isso Nosso Senhor dizia: ninguém que ama mais o filho, o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, é digno de primeiro Deus, primeiro amor, porque só pode amar alguém de verdade quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não ama ninguém, é mentiroso. É um mentiroso. Não passa de mentira. Não ama nem a si próprio, né? Não ama nem a si próprio. Santo Afonso de Ligório dizia: Maria nos ama por seu grande amor a Deus.
Porque o amor ao próximo e o amor a Deus se contém debaixo do mesmo preceito. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Você pode amar ao próximo sem amar a Deus. Virgem Maria nos amava, muito nos amou e nos ama pelo seu imenso amor a Deus. É a criatura que mais amou a Deus, é a Virgem Maria. Naquele livro, Glória de Maria, Santo Afonso de Ligório, ele dá algumas razões, né, por esse amor que a Virgem Maria tem por nós. A primeira delas é esse grande amor a Deus que ela tinha. Agora a gente pega aquela frase inicial de São Paulo, que eu passei aí, vê se a gente não consegue entender ela um pouco melhor também. Nem para nós, ele. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, caridade de nada valeria. Pois é. Porque seria manifestação só de amor relativo, né? Relativo. Então não de um amor absoluto. E a caridade é o amor a Deus, né? A gente amar o próximo por amor de Deus. Por amor de Deus. O bem absoluto. Então, isso era bem entendido antigamente, hein? Isso era bem entendido, era bem ensinado isso. Né? Os padres, nas homilias, ensinavam bem essas coisas, né? E de modo que as pessoas compreendiam bem isso. Né? Mas aí depois veio os inimigos, né? E os inimigos vieram semeando um monte de erros. Agora, isso é amor, né? E o que é a paixão? Esse termo paixão, ele é usado por Aristóteles, mas não por sentido que a gente conhece. A paixão é a dor. Então, a paixão, ele dá, quando o Aristóteles ele fala sobre a relação do ser, ele define, né? Paixão, quando um ser sofre. Esse sofrer aqui também não tem um sentido de dor que a gente tem, né, que a gente pensa hoje, né? Sofrer no sentido de mudar. Sofre a ação de outro ser. Então, paixão, né, também está associado, né, a sofrer. Mas sofrer no sentido de que sofreu, ou seja, por força de um outro ser. Igual, por exemplo, aqui, né? Eu sou um ser, o meu celular é um ser. E eu peguei meu celular aqui e mudei de lugar. Então, esse celular sofreu a minha ação. Ele mudou de posicionamento devido à minha ação. Então, isso é paixão. Sofreu a ação de outro ser. Entendeu? E a gente desordena, né? Quando nós temos o pecado original, essa nossa relação com o outro é toda desordenada. E a gente se deixa levar pela ação do outro. E sempre que a gente se deixa levar pela ação do outro, a gente sofre, chamada paixão. O romantismo.
O romantismo foi um movimento criado, ele começa na Alemanha, no final do século XVIII. A Alemanha é protestante, né? Final do século. Final do século XVIII, da chamada Escola de Jena. A palavra romance já existia bem antes, né? Era uma espécie de, no final da Idade Média, o latim, ele já vinha sofrendo algumas mudanças, depois vai dar origem ao idioma italiano. Então muitas coisas eram escritas, né, nesse latim deteriorado, e aí essas obras escritas nesse tipo de latim eram chamadas de romance. Então a palavra já existia. O movimento romântico é outra coisa. Então existiam lá os romances, né, de cavalaria, que eram lá aquelas histórias contadas no final da Idade Média, já tinha esse nome de romance. Mas o romantismo, propriamente dito, é um movimento que vai surgir no final do século XVIII na Alemanha. Vamos ver como é que isso aqui é nocivo. Então as pessoas falam assim, eu sou tão romântico, não sabe o que está dizendo. Né? Vamos ver como é que é nocivo isso daqui. Nessa época aí, nós estamos falando aqui do século XVIII e havia toda aquela influência do iluminismo, do racionalismo. Então o romantismo vai buscar o contrário do racionalismo. Então ele vai ser irracionalista. Se ele é irracionalista, ele é contrário à razão. Ele é contrário à razão, e por ser contrário à razão, ele vai sobrepor o sentimento à razão. O que importa é o sentir. Olha a influência modernista, dos modernistas aí. E os modernistas vão beber muito dessa fonte aí, do romantismo. Dessa fonte envenenada. O que importa é o sentimento. Então isso vai ter assim, uma consequência muito grande nas obras literárias, nas pinturas, ao longo de todo o século XIX, nos poemas. Então vai ter um movimento romântico, ele vai expandir por toda a Europa, todas as partes do mundo, vão ter lá os autores românticos. Então o sentimento superior à razão. Aqui a ênfase. A ênfase no sonho. Lute pelos seus sonhos, vale a pena sonhar, busque realizar os seus sonhos. Então a ênfase sempre no sonho. Esse sonho aqui, tinha um poeta alemão, que era da escola de Jena, chamado Novalis. É um dos expoentes do romantismo. Ele representava esse mundo de sonho do romantismo através de uma história da rosa azul. A busca pela rosa azul. Isso tornou-se uma coisa muito popular e esse negócio da rosa, a gente vê repetido em várias obras que tem esse fundo romântico. Se não me engano, até no Pequeno Príncipe tem isso, né? Tem a história da rosa também lá no Pequeno Príncipe. A rosa é uma tirana que é mandada no Pequeno Príncipe. Então, aí o que acontece? Existia um romance de fim da Idade Média chamado Roman de la Rose. Depois vai ter a famosa obra do Humberto Eco chamada O Nome da Rosa. Essa rosa aqui é uma doutrina secreta.
É uma doutrina secreta. Esse romance da Rosa, é uma historinha, no fundo dela tem um plano para destruir a Igreja Católica. Tem um filme que chama... Tem um filme chamado O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Que é do Humberto Eco. Que também faz referência também a essa coisa da Rosa também. A Rosa aí é sempre essa doutrina oculta, essa doutrina secreta. O clero é corrompido. Então, nessa época eles não podiam falar abertamente contra a igreja, então eles codificavam. Fizeram isso no Eles filme, codificavam, né? Eles codificavam. É, No filme, no livro, o Nome da Rosa, ele faz referência ao nominalismo do Guilherme Ocampo e essa Rosa, que é essa doutrina secreta. Então, o assassino da história é o bibliotecário, ele envenena, né? Coloca veneno nas páginas do livro, né? Para que as pessoas não tenham conhecimento dessa doutrina secreta. A temática do filme se passa em função disso aí. Né? Então, por isso que tem uma autora francesa, que diz que o romantismo é um movimento gnóstico. É um movimento gnóstico. O que é essa doutrina? Essa doutrina é a gnose, é a doutrina oculta, a doutrina secreta. É a mesma coisa, é gnose É a de novo. gnose, é o satanismo. Né? É o puro satanismo. Só que eles vendiam isso com uma capa, né? Então hoje, o que acontece é que essa noção de amor, que eu expliquei para vocês aqui, né? que é a caridade, a igreja, muito prudentemente, ela optou por usar o termo caridade e não amor. Né? Porque a palavra amor se prestou depois a uma imensa confusão. Então, quando se fala em amor, as pessoas estão falando de tudo, menos da caridade. Menos da caridade. Estão falando de qualquer coisa, menos de caridade. Então, assim, como a caridade, né, é um termo inequívoco, a igreja optou por usar o termo caridade. Embora hoje também, né, já se fala em caridade no sentido de solidariedade, de filantropia, né, não mais no sentido de amor de Deus. E todos nós sofremos muito com isso tudo. Nós fomos vítimas dessa grande confusão, porque a gente vive num mundo Mas que é... você fala assim para as pessoas, contrai seu sonho. Exatamente. Isso na escola, toda reunião que tinha de conto pedagógico, sempre começava com isso. Sonhos, né? Sempre começava com essa história de sonhos. Agora, só sonha quem está dormindo, né? A gente tem que acordar para a vida, não ficar dormindo não. Quem sonha muito está dormindo. Né? O mundo hoje é romântico. O mundo hoje é romântico. E Nosso Senhor disse que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Não é assim que diz o Evangelho? O amor de muitos esfriará. Quer dizer, vai faltar caridade, não tem mais caridade. A caridade está acabando, praticamente não tem caridade, porque não tem mais amor de Deus. Esfriara. O amor de muitos esfriará. Esfriará. O mundo hoje é um mundo romântico, mas é um mundo de desamor, não existe amor no mundo hoje. Existe o egoísmo, os prazeres, o amor aos bens relativos, e o amor aos bens relativos sem os bens absolutos é pecado. Bem absoluto primeiro. Inverter essa ordem é pecado. Por isso Nosso Senhor anuncia, né? No fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Vai faltar caridade, não há mais caridade. E por isso que Dom Tomás, ele enfatiza muito essa questão da caridade. Enfatiza demais essa questão da caridade. E por isso que eu achei importante falar sobre isso com vocês, porque a gente não pode perder isso de vista. Porque das 3 virtudes teologais, a caridade é que permanece. A caridade vai permanecer até no céu. E a gente não pode perder a caridade. A gente vive num mundo que é hostil à caridade. Porque é um mundo que baniu Deus. Né? Deus está expulso do mundo. Então, sem o amor de Deus, como é que a gente pode amar as pessoas?
Eu explicar isso aqui, que eu expliquei para vocês hoje, para as outras pessoas, é até perda de tempo. É perda de tempo. Primeiro que elas não querem compreender isso. Elas não querem aceitar que é assim que as coisas são. Elas não querem aceitar. Por quê? A pessoa está impregnada de romantismo. E o romantismo, né? O romantismo é um falso amor. Aqui não passa de um falso amor. O romantismo é uma ilusão. E eles mesmos dizem isso, né? É uma ilusão, portanto, o que é uma ilusão? Uma mentira. E o pai da mentira? O pai da mentira é o demônio. Por isso que hoje se comete tanta atrocidade em nome do amor. Uma mãe hoje que faz o aborto está fazendo por amor. Diz que faz por amor. As pessoas não compreendem mais o que é amor. Amor virou uma palavra de moda, né? É tão bonito falar de amor, e as pessoas não sabem nem do que estão falando mais. Tornou-se uma grande mentira. Amor. Amor sem Deus. É falso. O amor sem Deus leva para o amor de si mesmo, porque quem ama muito a si mesmo despreza a Deus, né? Leva ao amor de si mesmo e ao desprezo de Deus. Por isso que o que nós vamos fazer é o contrário do que o mundo diz. O mundo fala que a gente tem que ter amor próprio, a gente não pode ter amor próprio. O amor próprio afasta de Deus. Não é assim que o mundo diz hoje? Amor próprio afasta de Deus. Por que afasta de Deus o amor próprio? Quem ama demais a si mesmo busca só os bens relativos. Se coloca no lugar de Deus. Tem um bom texto do Gustavo Corsão, onde ele fala a diferença do amor próprio para o egoísmo. E são coisas diferentes. O amor próprio é pior do que o egoísmo. É porque hoje, como se inverteu a ordem das coisas, então se coloca o amor próprio como uma coisa boa, e aí aquilo que era entendido como amor próprio, hoje é entendido como egoísmo. Mas são coisas diferentes, né? E o egoísmo não é uma coisa menor, um mal menor do que o amor próprio. O amor próprio é pior. Porque o amor próprio é o desprezo de Deus. Eu só uma coisa lá na paixão, que é quando um ser sofre a ação de outro ser. Uhum. Quando a gente está com essa paixão, esse sentimento desordenado, não é isso que acontece? A gente fica inteiramente à mercê do outro. Tudo que o outro faz provoca em você uma reação. Entendeu? Quando você é uma espécie de uma doença, uma coisa doentia. Você vive em função da outra pessoa. Então tudo que aquela pessoa faz afeta você. Você fica o tempo todo sofrendo a ação da outra pessoa. Então, quando Aristóteles explica isso, ele está explicando as propriedades do ser. Né? Quando ele vai explicar o que o ser é, o que é a substância do ser e o que é o acidente do ser. Então ele vai explicando, né, essas propriedades do ser. Uma delas é a paixão. A paixão é simplesmente isso, é mudança, é sofrer a ação de outro ser.
E quando o termo foi aplicado à paixão do Nosso Senhor? Isso no sentido de Também sofrer. No sofrer. Porque Nosso Senhor se colocou como cordeiro, e ficou inteiramente à mercê. Fizeram com ele o que quiseram fazer. Não reagiu. Amarraram, levaram para cá, levaram para lá, chicotearam. Só sofreu a ação do outro. Ficou inteiramente à mercê. Assim, como um cordeiro, né? Por isso esse termo. Por isso a paixão de Cristo, a paixão de Cristo. O senhor colocou que amor próprio à face de Deus. Qual é o nome que se dá quando, na verdade, que deve ocorrer é o nosso amor primeiro a Deus, depois o nosso amor, o amor a nós mesmos, porque primeiro a gente tem que desejar a salvação da gente e depois a do próximo. Qual é o nome que isso recebe? O amor, você tem que buscar primeiro amor a Deus, depois, a sua salvação, que é a busca pela sua salvação já demonstra o amor a Deus, que você está buscando o bem absoluto. Mas não poderia chamar de amor próprio. Não, é simplesmente amor, amor de Deus, amor de Deus. Quando diz lá o catecismo fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, como a si mesmo, pelo amor de Deus. Aqui não está falando que tem que ter amor próprio, não. É isso que as pessoas entendem errado hoje. Mas primeiro eu tenho que me amar para depois amar o próximo. As pessoas entendem dessa forma. Por isso que o catecismo diz, amar ao próximo como a si mesmo pelo amor de Deus. Os psicólogos gostam disso. Então eles tiraram pelo amor de Deus e botou só amar ao próximo como a si mesmo. Então assim, para amar alguém eu tenho que me amar primeiro. A gente tem que primeiro amar a Deus. Amar a Deus. Quando você ama acima de Deus, ama a si mesmo, acima de Deus é amor próprio. Portanto é pecado, porque inverte a ordem dos bens. Você coloca um bem relativo acima do bem absoluto. O amor à própria vida. Os mártires, por exemplo, o que fazia? Colocava a vida deles acima de Deus? Não, eles morriam. Preferiam a morte. Porque a vida é um bem relativo. Iam para a morte cantando. Não tinham medo. Isso é que fez, essa caridade foi que fez a civilização cristã, fez essa igreja de mártires. Foi esse amor, esse verdadeiro amor. Porque quem ama dessa forma, você não tem obstáculo nenhum. Diálogo das Carmelitas, né? Exatamente. Linda, né? Elas foram lá para a guilhotina cantando. Cantando bem. O percurso todo rezando a Ave Maria. A tal ponto que quem estava ali, aquela multidão que estava ali vendo, as pessoas falam, parecem anjos. Parecem anjos. As pessoas mesmo ali, as pessoas que iam, estavam acostumadas a assistir a matança todos os dias, se juntavam aquela multidão de gente. Nesse dia todo mundo ficou tocado, todo mundo ficou sentido de ver aquilo. Que é a maneira como elas foram. Elas foram cantando. Elas foram cantando. E a Madre Superiora foi a última. Ela pediu para ser a última. Ela abençoou todas, cada uma por uma. E depois ela própria se entregou a cabeça. Isso aqui é amor a Deus. E amor ao próximo, porque ela fez com que elas entendessem, que as outras irmãs religiosas entendessem que ajudou a abrir a porta do céu, para as irmãs. Entendeu? Isso que é consolar. O amor ao próximo que deu bem absoluto, É o que ela fez, Hoje não, hoje é o contrário disso, entendeu? Hoje não, hoje eles falam assim, porque olha, a gente vive um mundo judaizado, essa que é a verdade. Então, o sentido da caridade cristã foi substituído pelo conceito judaico, essa que é a verdade. A Mishnah, que dá origem ao Talmud, ela diz assim: quem salva uma vida, salva o mundo. Esse é o mundo dos super-heróis, das histórias em quadrinhos e tal, que a gente tanto vê hoje. Quem salva uma vida, salva o mundo. O herói hoje é salvar uma vida. Não é salvar uma vida, é salvar uma alma.
A vida é um bem relativo. Salvar uma vida não é nada. Se você salva uma vida e por causa disso aquela alma está condenada, você fez um mal muito grande. Você fez foi um mal. Não fez um bem. Tem que salvar a alma, não salvar a vida. Imagina você salva a vida de uma pessoa e aquela pessoa que ia morrer naquele momento, ela tinha, por exemplo, se arrependido, tinha feito a contrição, quer dizer, estava pronta para ir para o céu e você impediu. Depois a pessoa cai no pecado mortal, morre e vai para o inferno. Entendeu? Por isso que a pena de morte era uma coisa boa. Porque a pena de morte, para o criminoso, dava a ele essa chance da salvação da alma. Ele sabia a hora que ia morrer, tinha um tempo de se arrepender, de fazer a confissão, de ter a contrição dele, por isso tinha sempre o padre lá. Pena de morte. O mundo moderno é contra a pena de morte. Porque o mundo moderno não quer salvação de alma, né? Ele quer todo mundo no inferno, não quer ninguém salvando a alma. Tem várias histórias dessas de pessoas que foram condenadas à morte e salvaram a alma, né? Uma pena de morte era um bem, porque tiraram aquele criminoso. Tem exemplo disso no Calvário, né? O bom ladrão, né? Como mostrou naquele momento ali o arrependimento dele, a contrição perfeita, e foi para o céu. Foi para o céu. Assim também como bem relativo, né? Ódio relativo do sofrimento. Que por isso que é tão difícil, né? Para os nossos familiares aceitarem uma doença. Para nós, muitas vezes, a doença é um bem. Porque com aquela doença é que você vai ter lá o seu arrependimento, a sua contrição, que muitas vezes você não teria se estivesse levando uma vida confortável. Então você vai ter os bens relativos, coloca os bens relativos acima do bem absoluto. É por isso que eu digo, o mundo moderno, ele está de cabeça para baixo. Ele está inteiramente de cabeça para baixo. Essa falsa noção de amor que hoje, né, governa o mundo, inclusive dentro da igreja, porque hoje a igreja do conciliar é a igreja do amor. É a igreja do amor. Mas que amor que é esse? Né? Na verdade não é amor nenhum, é ódio. Na verdade é o puro ódio. Que afastar a pessoa de Deus é ódio absoluto. Né? E é o que esses padres hoje têm feito. Eles têm feito isso. Em nome do amor. Em nome do amor, afasta a pessoa da salvação. E faz a pessoa se agarrar aos bens relativos. Faz a pessoa amar as coisas que são finitas. A teologia da libertação faz isso. Faz as pessoas amar aquilo que é finito. Aquilo que não pode ser amado eternamente. E as coisas finitas, quando acabam, só ficam vazio. Só resta o vazio. Por isso não pode haver felicidade nesse mundo. É um mundo finito. Né? Não pode haver felicidade aqui. Felicidade só na eternidade com Deus. Mas hoje o que está vigorando hoje é essa noção aqui de amor. É uma noção judaica. A frase correta deveria ser: quem salva uma vida, né? Alegra o céu. Quem salva uma alma, fala que quem salva uma alma tem a sua salva. É uma frase muito. Isso aqui é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é ajudar o próximo a entrar no céu. Essa que é a verdadeira caridade. E é isso que a gente tem que fazer uns com os outros. É isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente se deixa levar pelos maus sentimentos, essas paixões desordenadas, e a gente acaba faltando com caridade com o próximo e cometendo pecado, né? Porque acaba impedindo o próximo de entrar no céu. Quando a gente tem que fazer o contrário. Tem que ajudar a abrir as portas do céu. Eu entender? Mishiná tem outro I ali? Mishiná? Ou só um SH? Não, é assim. É desse jeito que escreve. Os judeus, eles deturparam tudo. Porque eles receberam o amor e recusaram. Eles não quiseram o amor.
Então eles criaram um outro conceito de amor. Esse amor de caridade não existia no mundo antes de Nosso Senhor. Não existia no mundo. Isso começa justamente com a igreja. E é por isso que os romanos, né, que eles viviam todos desordenados, essas paixões desordenadas, diz que vai ter uma conversão muito grande dentro do Império Romano. Porque quando as pessoas começam a entender isso, é isso que faz civilização. Civilização se faz assim. Se faz com esse verdadeiro amor. Os bárbaros germânicos também se converteram assim também. Quando começaram a compreender isso. E é por isso que fica muito claro da gente entender por que a Igreja Católica é a única religião verdadeira. Porque você não vai ver isso aqui em nenhuma outra religião. Nenhuma outra religião ensina essas coisas. Agora, né, quem está buscando ilusão, quem está buscando sonho, quem está buscando mentira, vai se apegar às outras religiões. Agora, quem busca a verdade, vai receber a verdade, vai encontrar a verdade. O problema é que o mundo hoje quer mentira. O mundo hoje só aceita mentira, não quer a verdade mais. Encontrar a verdade é difícil a gente viver, né? Porque tudo é mais complicado, né? Tem que abandonar tudo, né? Pois então, é muito mais cômodo viver na mentira, né? É mais cômodo viver na mentira. Para viver na verdade, a gente tem que fazer um esforço muito grande. Né? Muito grande. Muito grande. Abandonar a família, abandonar a cidade, abandonar tudo, né? E abandonar a mentira do mundo. E abandonar toda essa mentira do mundo. Abandonar o próprio amor próprio. Abandonar o próprio amor próprio. Que é o mais difícil. Se colocar na mão de Deus. Se colocar na mão de Deus. Todos os santos foram assim. Não foi? Isso que você falou do egoísmo, do texto do o egoísmo. O próprio egoísmo. O egoísmo não chega a desprezar Deus. Não, o egoísmo, o termo vem da psicanálise, né? É um termo freudiano, né? O Freud, ele classifica, ele faz uma... O Freud é um dos responsáveis também, né? Porque para o Freud, esse amor, a palavra amor se resume só ao impulso sexual. Então, para ele é isso, entendeu? E o mundo moderno, como tem muita influência do romantismo, tem muita influência da psicanálise de Freud, ele também acaba... então, acho que amor é sexo. Né? Então, o amor é questão sexual. Porque, por Freud, o ser humano só se movimenta por isso. Só se move por questão sexual. E dizia até que quando o filho está sendo amamentado pela mãe, já é movido por esse impulso. Mas é um sujeito louco, né? Completamente louco, né? Pois é, ele era viciado em cocaína, E os psicólogos usam tudo essas coisas para poder orientar as pessoas. A noção de amor que os psicólogos modernos têm é essa falsa noção de amor freudiana. Então Freud dizia lá que tem lá o id, depois tem o ego, e depois o superego. O id é a fase inicial da vida humana, fase mais tenra, quando a criança não tem noção do que ela é. Por isso que a pessoa, quando ela tem um certo atraso mental, um retardamento mental, é chamada de idiota. O ego, quando passa a ter noção, aí a questão sexual já passa a ser mais, isso tudo na análise dele, tá? A questão sexual já passa a ser mais compreendida, o homem já se movimenta voluntariamente. Aqui se movimenta a questão sexual de forma involuntária, aqui já de forma voluntária. Esse superego já é a maturidade, quando tem o domínio, né? Então a palavra egoísta vem daqui, né? O ego, né? Isso, né? Seria o quê? Aquela pessoa que tem uma idolatria por si mesmo, né? Isso é bom. Não, não é bom também não. Né? Não, estou falando assim, na teoria dele, na criação dele. Não, na teoria dele na teoria dele. Na teoria dele o que é ruim é o recalque. Ou seja, é você reprimir os seus desejos sexuais. Isso é que está errado. O pecado, por Freud, é o contrário do que o cristianismo diz, do que a religião católica diz.
o catolicismo diz que a gente tem que lutar contra as nossas paixões, as nossas más tendências, as nossas inclinações, as más inclinações. Para o Freud é o contrário. Você reprimir essas inclinações é que é o pecado. Então você tem que se liberar, como dizia a Xuxa, soltar a franga, né? E falava isso para as crianças, né? No programa dela, soltar a franga. Soltar a franga é isso, né? Por isso que eles têm tanto ódio dos santos. Porque os santos mostravam que é possível a gente conseguir dominar as nossas paixões. Né? E ele diz o contrário, diz que você tem que liberar isso. Então, mas aí chegou à conclusão que o egoísmo ainda é menor do que o amor próprio. O amor próprio é pior do que o egoísmo. O amor próprio é pior, porque o amor próprio ele leva ao afastamento de Deus, ao desprezo de Deus. Aqui, essa noção de egoísta é uma falsa noção derivada da psicanálise freudiana. A gente não pode substituir o amor próprio da maneira como foi feita hoje. Qual foi o truque aqui? O truque foi o seguinte: isso é ruim, isso é bom. Entendeu? Ser egoísta é uma coisa ruim, ter amor próprio é uma coisa boa. Ter amor próprio é pior do que ser egoísta. Porque o egoísta é só um truque para que a gente passe a valorizar o amor próprio. Não sei se vocês entenderam o truque da coisa. Então hoje quando você vai falar... Só um degrau para depois... porque substitui e coloca o amor próprio como sendo bom. É como se o egoísta fosse o contrário do amor próprio. Entendeu? Na verdade não é. O amor próprio é ruim. Só que nessa visão moderna, egoísta é mal, o amor próprio é bom. Ter amor próprio é bom. Mas o egoísta seria o quê? Seria não querer as coisas boas só para si. Só e o amor si. próprio não querer o bem, não querer o bem absoluto. Exatamente. O amor próprio é afastar a si e ao próximo do bem absoluto. O egoísmo é só querer os bens relativos para si. Seria isso. Né? Egoísta. Desejar os bens relativos só para si. Percebe como é que é bem pior? Porque a pessoa que tem amor próprio, ela se põe no lugar de Deus. Ela se põe ela como sendo bem absoluto. Bem absoluto. Isso era o caso que acontecia, por exemplo, com aqueles imperadores, aqueles impérios que eram teocráticos, onde o imperador era considerado um deus, no caso do Egito Antigo, no caso aqui do Império Inca. É o amor próprio. A pessoa faz de si um Deus. O problema é que hoje se entende essa palavra, esse conceito de amor próprio de forma inversa. Por isso eu digo até a frase inicial aqui, quando Santo Agostinho fala, né? Cidade de Deus, o amor de Deus que leva ao desprezo de si mesmo. E a cidade dos homens é o amor de si mesmo que leva ao desprezo de Deus. Então o amor de si mesmo é o amor próprio. Leva ao desprezo de Deus. Hoje o mundo moderno, ele exige que as pessoas sejam assim. Por isso que todo mundo hoje vive dessa forma. Né?
Ninguém quer ser caridoso com ninguém. Primeiro o meu. Né? O meu que é mais importante. Mas ninguém divide mais nada. Ninguém quer dividir nada, ninguém quer ser caridoso. Depois falam tanto em amor, né? Mas como é que ama se não ama a Deus? Amor de mentira.